Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago e eu moro em Londres, na terra da Betinha. Thiago, é esse aqui. Vamos gravar de novo. Gente, que vergonha. No vídeo de hoje, bom, na verdade, a gente ia gravar um vídeo lá fora hoje, só que o clima hoje tá um pouquinho nublado, tá ventando muito, a gente preferiu fazer esse vídeo quando tiver um pouquinho mais ensolarado. Então a gente resolveu gravar o vídeo com as 10 perguntas mais frequentemente feitas por pessoas sobre a vida aqui na Inglaterra, na minha visão. Claro que todo mundo tem as suas experiências diferentes e eu vou responder essas 10 perguntas, que são perguntas que normalmente as pessoas fazem pra mim com relação à vida aqui da Inglaterra. Então vamos lá? Pergunta número 1 é: quanto tempo você está aqui e como veio pra cá inicialmente? Eu moro em Londres, esse ano vão fazer 11 anos que eu moro aqui na Inglaterra. Eu vim pra cá pra estudar inglês. Eu vim pra cá com visto de estudante, na época era um visto de 9 meses. E eu vim já com a escola toda paga. No meu primeiro mês aqui eu fiquei numa casa de família. Depois dos 9 meses, quando esse meu curso acabou, eu renovei por mais 9 meses para poder terminar todos os módulos. E quando terminaram, em novembro de 2011, eu voltei pro Brasil. Foi quando o meu visto venceu e eu voltei pro Brasil para voltar, para morar, para ficar no Brasil. E eu fiquei no Brasil durante 7 meses. Eu não me adaptei muito bem de volta ao Brasil, então eu resolvi voltar para a Inglaterra e foi quando eu voltei para cá e aqui estou até hoje. E qual que é o custo de vida em Londres? Essa é uma pergunta boa, mas depende muito. Varia muito do que você faz, varia muito do seu estilo de vida. Em Londres, especificamente, o custo de vida é um pouco mais caro do que o custo de vida no interior da Inglaterra, por exemplo. O que eu mais gasto aqui no mês é com aluguel, comida, contas. Eu não gasto com transporte público porque eu vou pro trabalho de bicicleta. Eu pego o transporte público só quando eu preciso ir para algum lugar mais longe. De tudo que a gente gasta aqui, o mais caro é o aluguel. Aluguel, em Londres especificamente, é a conta que você mais vai gastar. Quanto que é mais ou menos um aluguel em Londres? Uma média de um apartamento de um quarto baseado na minha vida é em torno de 1.300, 1.400 libras só o aluguel, fora as contas. Depende muito da localização. Fica muito difícil dar alguns valores exatos, então aqui eu tô falando para vocês como é a minha experiência hoje em dia. As contas que eu pago aqui no meu apartamento, fora o aluguel, são eletricidade, água, internet e Council Tax. O Council Tax, que é o imposto que a gente paga mensalmente, que eu acredito que todos os países devam ter esse imposto com nomes diferentes, esse dinheiro ele vai para saneamento básico, iluminação das ruas, limpeza, segurança, tudo relacionado às áreas comuns da região onde você mora. Salário, como que são os salários? Salário em Londres ele tem 2 tipos de salários. Você pode receber por hora ou você pode receber por ano. Eu já recebi por hora, quando eu mudei pra cá, comecei a trabalhar muitos anos atrás, a maioria dos trabalhos que eu tinha, eu recebia por hora. Hoje, 2020, se eu não me engano, o salário básico, o salário mínimo por hora que está sendo pago aqui na capital inglesa é de 8 libras e 21 centavos, que as pessoas ganham por hora se você ganha um salário mínimo. Claro que tem lugares que você trabalha que você vai ganhar mais do que isso, mas se você procura um emprego e eles falam que vão pagar a hora básica para você, tá em torno de 8 libras e 21 centavos. Se você recebe por ano, você vai receber um valor anual dividido por 12 meses e esse vai ser o seu salário mensal. Quanto mais você ganha, mais taxa você paga. Taxas que são debitadas do seu salário todos os meses. As taxas são altas? Eu acho muito alto. Às vezes eu recebo o meu payslip, onde você tem o meu olerite, e eu vejo o quanto eu deveria ter recebido, mas eu vejo o tanto de taxa que eu recebi, é muito dinheiro. Mas agora a gente vai para a próxima pergunta, que é... Que eram os benefícios das taxas do governo, mas acho que você já respondeu. Quais são os benefícios do governo, que eu falei lá naquela outra pergunta. Esse dinheiro todo que a gente paga, ele vai para os benefícios que nós, como cidadãos, como pessoas que moram aqui nesse país e pagando taxa aqui no Reino Unido, a gente tem os direitos. Várias coisas que em outros países são problemas muito grandes. Um dos benefícios que nós temos aqui
é o sistema de saúde. O sistema de saúde aqui do Reino Unido é gratuito. Eu posso ir para um hospital fazer uma cirurgia e eu não vou gastar um centavo. Minhas visitas ao médico, se eu precisar de um exame, se eu estiver passando mal, tudo isso é gratuito. O dinheiro que nós pagamos mensalmente, essas taxas que eu estou falando para vocês que são deduzidas dos salários de todo mundo que trabalha aqui, elas também vão para esses fins. E um deles, que é um dos maiores, é o sistema de saúde. Bora para a próxima pergunta. Em relação à comida, como que é a comida? Comida. Gente, são quase 4 meses sem cortar o cabelo. Tá? Não repara muito não, tá grande. Comidas aqui na Inglaterra. Uma pergunta que eu sempre recebi. Comida é boa? Comida presta? Eu ouço muitos brasileiros, principalmente vindo pra cá passar férias, e algumas pessoas indo embora falando que a comida aqui não é boa e tal. Eu amo a comida daqui. Você encontra comida de todos os lugares do mundo, a hora que você quiser, como você quiser. Você tem imensos números de restaurantes para tudo quanto é lugar. Muitos supermercados grandes aqui, eles têm uma parte do supermercado que ela é dedicada a comidas internacionais. Inclusive, alguns deles têm até produtos brasileiros. Então, eu não tenho, nunca tive e acho que nunca vou ter problema com a comida daqui. Adoro a comida daqui. Vai ter um vídeo em breve aqui no canal falando somente de comida típica inglesa. Comida mesmo. Então, eu vou poder mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o que é realmente uma comida típica inglesa. Comida brasileira. Muita gente me pergunta se eu sinto falta de comida brasileira. Nem um pouco, porque eu posso comer comidas brasileiras aqui quando eu quiser. Tem um restaurante brasileiro perto da minha casa, de vez em quando eu peço comida para entregar aqui em casa. Eu compro no mercado comidas, eu faço comida brasileira em casa. Tem rodízios brasileiros aqui para quem gosta de churrascaria. Enfim, comida aqui é uma delícia e tem muitas variedades, tem muita coisa gostosa para se comer. Quando você está viajando para um país novo, não é? Quando você está viajando para um lugar novo, você está viajando para um lugar que você nunca foi, você tem que ir com a cabeça aberta. Você não pode viajar para um lugar que você nunca foi na sua vida, esperando que você vai chegar num lugar que a cultura é completamente diferente da sua, que você vai encontrar arroz com feijão e bife com batata frita. Isso não vai acontecer. A gente tem que viajar com a cabeça aberta para conhecer a culinária e os costumes desse país. Viagem com as cabeças abertas. Deixa para comer arrozinho com feijão no Brasil. Mas eu sempre faço arroz com feijão em casa. Então, ou seja, comida brasileira dá pra fazer sim. Inclusive eu tenho um monte de pão de queijo congelado ali no freezer, que eu quero comer hoje, mais tarde. A pergunta número 6, preconceito. Já sofreu algum tipo de preconceito? Não. Tem 11 anos que eu moro aqui, eu nunca... Você também nunca sofreu? Não, nunca sofri. Gente, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Nem pequeno. Nem por... Exato. Por eu ser brasileiro, por eu ter um sotaque, por eu não ser branco, de olhos azuis. Nunca. É claro que cada um tem uma história diferente. Graças a Deus eu sempre fui muito bem recebido em todos os lugares que eu estive, inclusive na imigração. Todas as vezes que eu volto pra cá, mesmo antes de ter o passaporte inglês, quando eu só tinha vistos, nunca sofri preconceito, nunca tive a impressão de que estavam me fazendo perguntas porque queriam pegar alguma coisa. Nunca. Sempre fui muito bem tratado. Graças a Deus. E a comunidade brasileira em Londres, como que é? Tem uma comunidade brasileira grande em Londres, bastante coisa brasileira em Londres. Para vocês terem uma ideia do quão grande a comunidade brasileira é em Londres, tem um Brazilian Day aqui. Eu sei que tem em outros países, tem em Nova York, tem em outros lugares. O Brazilian Day aqui em Londres é muito grande. Tanto é que algumas vezes ele é feito num dos principais pontos centrais da cidade, que é na Trafalgar Square. Tem muito restaurante brasileiro. A comida brasileira aqui, as pessoas gostam muito de comida brasileira, pessoas que não são brasileiras. Supermercado, mercadinhos brasileiros, igrejas aqui, que as missas são celebradas em português do Brasil. Muitos centros espíritas aqui. Tem muitas pessoas que fazem serviços, bolos, artesanatos e vendem. Inclusive tem alguns bairros, algumas áreas aqui de Londres, que a grande maioria dos moradores dessas áreas são brasileiros ou portugueses. Você encontra muitos mercados, restaurantes e mercadinhos brasileiros e portugueses nessas localizações. A Inglaterra ele é um país que eles apreciam muito isso. E a comunidade brasileira aqui, ela é muito apreciada. O carnaval de rua, inclusive aqui em Londres, tem uma ou duas. Tem escola de samba. Acho que tem mais de uma, né? Escola de samba. Tem escola de samba, gente, aqui. Eu preciso ir lá dar uma sambada. Tem bateria, tem tudo. A comunidade brasileira aqui é forte, é grande, tem muita gente e funciona direitinho até onde eu sei. Transporte público. Transporte público, êêêê! Transporte público é maravilhoso, gente, aqui. Ninguém precisa de carro aqui, né? Não. É isso que eu ia falar agora. Um dos motivos pelo... Eu não tenho carro. Não tem necessidade nenhuma de ter carro. Se eu tivesse um carro aqui, eu estaria gastando dinheiro mensal pro carro ficar na garagem.
porque não compensa. Agora com essa pandemia, agora que a gente já pode sair para outros bairros para encontrar amigos, eu não tô pegando transporte público. Já tem 4 meses que eu não uso transporte público. Então eu tô indo de bike para vários lugares da cidade que eu nunca tinha ido antes. E eu comecei a perceber que esses lugares são muito mais perto para mim, alguns deles, para eu ir de bike, do que quando eu ia de transporte público. Então o transporte público aqui funciona muito bem. Nesse sentido, você olhar no mapa da cidade, no mapa do metrô de Londres, dos trens, ele te leva de uma ponta na outra, de qualquer lugar que você precisar ir, trens, metrôs, ônibus, enfim, o transporte público aqui, barcos, teleférico, a gente pega muito barco, eu vou fazer um vídeo pra vocês que a gente pega... Que eu pego o teleférico, gente, vocês vão adorar esse vídeo, eu pego o teleférico aqui, a gente desce lá do outro lado e pega um barco e vai desse barco até lá no centro da cidade, vocês vão adorar esse vídeo, é muito legal. Ou seja, o transporte público aqui funciona sim, é uma delícia de usar, eu gosto muito, é muito seguro. Como que é o clima? O clima aqui é uma delícia. Aqueles, né? Falso. O clima aqui você se acostuma com ele, né? Vamos colocar assim. Você se acostuma com o clima, né? Deixar essa pergunta assim. Eu posso. Não, tô brincando. O clima aqui, gente, a maior parte do tempo ele é nublado? A maior parte do ano é nublado, sim. Venta muito. Londres é uma cidade que venta pra caçamba. Às vezes a gente dá muita sorte. Esse ano a gente deu muita sorte. Em abril já tava sol. Então vamos colocar abril, maio, junho, julho e agosto. São os melhores meses com relação ao clima. Fica claro até tarde, 10 horas da noite ainda tá um pouco claro lá fora. Então é uma época mais gostosa. O resto, os outros meses são frios. Quando é inverno, a gente já sabe que vai ser frio. É escuro, 3h30, 4 horas da tarde já tá de noite. Muita gente me pergunta, aí chove muito? Eu tenho a impressão de que São Paulo chove quase que a mesma quantidade de Londres, se não mais. Bem definido o clima, eu acho. É super definido, nesse sentido é. Primavera é primavera, outono, tudo muda de cor, primavera tá tudo florido, inverno tá frio, escuro, o verão tá um calorão. Outono marrom, as folhas caídas. O verão aqui ele não é extremamente quente. E isso é uma coisa que eu gosto ao mesmo tempo que eu não gosto. São pouquíssimos os dias em que a gente tem 30 graus ou acima de 30 graus. São poucos, e o povo aqui quase morre quando isso acontece. É uma cidade que não é preparada para o calor. Casas, o transporte público, os lugares, eles não são muito preparados para o calor. Então, 30 graus aqui em Londres se sente muito diferente de 30 graus em Caldas Novas, Goiás, no Brasil, por exemplo, ou em Minas Gerais. Outra coisa que é muito interessante, e não sou só eu que já prestou atenção nisso, muita gente que eu converso tem a mesma opinião que eu. O céu, por algum motivo aqui no Reino Unido, é um pouco mais baixo do que o céu no Brasil. Gente, é muito bizarro isso, mas é verdade. O céu aqui parece ser mais baixo do que quando eu tô no Brasil. A camada de nuvens é muito densa, então eu acho que é por isso que dá a impressão de que o céu é mais baixo. Eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas essa é a impressão que eu tenho, todo mundo que eu converso tem a mesma impressão. Mas é isso, finalizando a pergunta do clima. Tá, e a última pergunta é o que você mais sente falta do Brasil? O que eu mais sinto falta do Brasil é minha família, gente, sem dúvida nenhuma. Eu vejo eles, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ir pro Brasil todos os anos, às vezes eu vou 2 vezes por ano. Algumas pessoas da minha família vêm pra cá passear também. Então eu tô sempre em contato com a minha família, eu sempre vejo a minha família. Mas engraçado, quando eu morava em São Paulo, e os meus pais moram em Minas, eu ia pra Minas 2 vezes por ano. Eu vi os meus pais 2 vezes por ano, que é praticamente a mesma quantidade de tempo que eu vejo. Na verdade, eu acho que eu vejo mais a minha família agora que eu moro aqui do que quando eu morava no Brasil. Quando eu morava em São Paulo, eu ia pro Brasil, eu ia pra Minas por um final de semana. Agora, quando eu tô aqui, eu vou pro Brasil, eu vou por um mês, 20 dias no mínimo. Então eu acabo ficando mais tempo com a minha família. Os restaurantes, você não sente falta das baladas. Não, porque balada é balada, né, gente? Balada é balada. Eu acho que balada é balada em qualquer lugar do mundo. Calor humano? O calor humano... Gente, eu me acostumei muito. Isso é assunto para um outro vídeo também. Eu já me acostumei muito com o estilo de vida inglês. O pessoal aqui é muito reservado. Os ingleses, eles são muito reservados. Eles prezam muito o espaço, o seu espaço pessoal. Tipo, ninguém bate na porta de alguém e fala, vem te visitar. Não existe isso de você ir na casa dos outros sem ser anunciado, sem marcar antes, de ficar com tititi com vizinhos. Talvez no interior seja diferente, né? Eu moro em Londres, a história é completamente diferente. Mas eu me acostumei muito com o estilo de vida daqui. E é um estilo de vida que eu gosto. Então, nesse sentido, eu não sinto falta. Calor humano eu sentia falta no início. Claro que eu sentia falta daquela coisa brasileira. Eu coloquei uma meta de me adaptar à cultura daqui. Porque
como eu escolhi esse país para ser o país onde eu viveria, então nada mais justo do que eu me adaptar à cultura do país onde eu resolvi morar. Não o país se adaptar à minha cultura. Todas as coisas que eu poderia sentir falta do Brasil, que é o sol, a comida, as festas, eu consigo fazer essas coisas aqui. Eu encaixo elas ali, aqui e ali e acabo fazendo tudo. Mas por enquanto é só isso. Acabou as 10 perguntas? Acabou. Gente, então é isso. Essas foram as 10 perguntas. Nós escolhemos essas 10 perguntas porque são perguntas que pessoas me fazem desde que eu mudei pra cá e algumas delas vieram essa semana, inclusive. Algumas pessoas que, depois que eu abri o canal algumas semanas atrás, algumas pessoas, na verdade, perguntaram pra mim se eu gravaria algum vídeo falando sobre essas experiências. Aqui está o primeiro vídeo dessas séries de experiências. Claro que vão ter outros que a gente vai focar em certas coisas, mas esse foi o primeiro. Muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de subscribe, de inscrever-se no canal, de apertar o sininho para quando tiver vídeo novo. Não esquece de dar o like nos nossos vídeos, porque assim vocês vão ajudar a gente a fazer o nosso canal crescer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo enorme para todos vocês, direto da terra da Betinha. Esse beijinho no final foi breguíssimo. Vamos fazer esse final de novo? Não. Bye! Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. See you soon! De novo, peraí que eu não gostei desse bye, ficou muito alto. Tá gravando? Bye! See you soon! Bye! See you soon! Bye! Bye! See you soon! Bye! See you soon! Bye! Bye!